não era vento, era descida do Espírito Santo. Todos que foram cheios foram 120. Só que lá fora do cenáculo, Jerusalém está lotada. Chama a atenção de quem está lá fora o que está acontecendo dentro daquele cenáculo e começa a encher lá fora. É como se nós estivéssemos todos reunidos aqui, sem ver que lá fora tem uma multidão. E eles de repente acuados ali dentro, porque eles sabiam que Jerusalém, os mesmos que mataram e perseguiram, mataram Jesus, também querem os seus discípulos. E eles estão acuados. Só que agora, depois de serem cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro abre a porta do cenáculo. Pedro diz para eles: varões, aqui não tem ninguém bêbado essa hora. O que está acontecendo aqui é a promessa do profeta Joel, que disse: aleluia, aleluia, que toda carne receberia o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a pregar. E quando Pedro começa a pregar, começa a chamar a atenção de todos que estão ali. E eu imagino Pedro no final do culto fazendo o convite: tem alguém para aceitar Jesus? Levanta a mão daqui, levanta a mão dali. Talvez André olha e diz: Pedro, você aceitou aqui. Daqui a pouco alguém olha e diz: Pedro, mais 50 aqui. Pedro, mais 500 aqui. Quantos? Anota o nome aí. 3.000 almas, Pedro. 3.000 almas, Pedro. Aleluia. De 120 agora a igreja virou 3.000. Daqui a pouco dos 3.000 já era 5.000. Oh, glória. Só que isso começa a incomodar os fariseus. O crescimento incomoda. Tem crescimentos que causam dor em alguém. Tem gente que olha e diz: mas como cresceu desse jeito? Mas como é que pode juntar tanta gente? Mas como é que prospera tanto? Mas estudou comigo, mas eu vi nascer, mas eu conheço a história, mas não tem estudo, mas a família não tem nome, não tem sobrenome, não tem casa bonita, não tem cargo, não tem aleluia, mas está crescendo. Aí a Bíblia diz, e os fariseus começam a ficar incomodados. Não estão entendendo o que está acontecendo com aquela seita. É uma seita que cresce. O mestre foi embora, mas a seita seguiu crescendo. Aleluia! O que eles não sabiam é que antes do mestre ir embora, ele disse assim: eu preciso ir. É preciso que eu vá, para que o Pai envie o Consolador. Vocês não ficarão órfãos, não estarão sozinhos, mas vai ter alguém até a consumação dos séculos. Até a consumação. Capítulo 1 de Atos, Jesus sobe. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce. Capítulo 1 ele vai, alguém diz: morreu o dono da seita, agora a igreja morre. Morreu o dono da seita, agora a porta fecha. Mas um dia Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, Pedro. Não prevalecerão, Pedro. Jesus podia ter dito: Pedro, eu vou edificar a minha igreja e não vai ter porta do inferno. Não, ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. É Jesus dizendo: Pedro, vai inferno, tem inferno, vai se levantar. O inferno vai tentar. O inferno vai chegar com um martelinho para bater, fechado. Com uma faixinha amarela em cruz dizendo: aqui não entra, fechado, bloqueado. Só que eles têm uma coisa que eles não estão sabendo, que o mestre disse: não vai prevalecer. Vai tentar, mas não vai prevalecer. Vai bater, mas não vai prevalecer. A pomba gira
mentira foi paga, mas não vai prevalecer. Esse caminho foi pago, mas não vai prevalecer. Dinheiro foi pago, mas não vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer. A fofoca não vai prevalecer. O adultério não vai prevalecer. A mentira não vai prevalecer. A calúnia não vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer. Aleluia! Pode levantar, fariseu. Começou a incomodar. A seita começa a crescer. Incomoda um fariseu a ponto deles olharam para Estevão no capítulo 7 de Atos, um diácono da igreja, e eles olham para aquele homem cheio do Espírito Santo, disposto a fazer a obra, começa a incomodar, vai ser apedrejado. A Bíblia diz que as vestes dele são lançadas nos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia. Um fariseu, doutor da lei, estudou aos pés de Gamaliel. Um homem que não conhecia somente a Torá, não sabia a Torá de um lado para o outro, mas que conhecia também as 613 leis de Moisés, de trás para frente, de frente para trás. Quando o judeu, todo bom judeu com 12 anos, ele era obrigado, o pastor, chegar na sinagoga, chegar no templo e dizer para ele assim: eu quero saber qual é a lei 50 de Moisés. Ele tinha que saber, não era decor. Eu quero que tu me diga qual é a lei 80 de Moisés. Ele tinha que saber. Esse era Paulo, Saulo, doutor da lei, fariseu, conhecedor da lei, mas que se incomodou com a seita que crescia. Para eles a igreja de Jesus era seita. Eles chamavam de seita. Achavam que aquela igreja que estava crescendo estava seguindo mais aquele homem chamado Jesus, que para eles era apenas um nazareno, que para eles era apenas filho de um carpinteiro, e eles